Olá, boa noite. Boa noite. Comissão rejeita relatório que recomenda andamento da denúncia contra Temer. Sessão foi polêmica e causou tumulto. Agora, presidente da Câmara vai reunir líderes para definir quando ocorrerá a votação em plenário. Foram 40 votos contrários ao relatório e 25 favoráveis, além de uma abstenção. Ex-presidente Lula faz primeiro pronunciamento após condenação do juiz Sérgio Moro. Em nossos estúdios, o petista Carlos Grana, ex-prefeito de Santo André, e o tucano Marcelo Cherrá, que preside o partido também na cidade, comentam a condenação. Participe do programa pelo Facebook, TV Grande ABC. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho. O Grande ABC Notícias está começando. Hoje a edição do Grande ABC Notícias é sobre a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Condenação esta ocorrida em primeira instância. Pois é, vamos avaliar com um olhar regional com um petista e um tucano. Recebemos aqui na TV o coordenador do PT do ABC, Carlos Grana, e ex-prefeito de Santo André. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite ao meu querido secretário de Santo André, o querido companheiro Marcelo Cherrá. E estamos aqui à disposição de vocês para discutir um pouco, entender de forma mais profunda aí o que está acontecendo no nosso país e principalmente essa última semana que foi muito intensa na política brasileira. É verdade, coloque intensidade nisso. Ontem a condenação por parte do Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses do ex-presidente Lula. Não houve pedido de prisão, condenação em primeira instância. Lula pode recorrer em liberdade e hoje toda a polêmica em Brasília com a votação dos 65 deputados, porque houve uma abstenção em relação à CCJ, o relatório com a denúncia envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Mas apresentar aqui conosco também ele que representa o PSDB, preside o partido na cidade de Santo André, vereador licenciado e atualmente secretário de Esportes na gestão de Paulo Serra, Marcelo Cherrá. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Boa noite a todos que nos assistem aí. Obrigado pelo convite. E tanto como o Lula como o Temer, o difícil não sei escapar dessa primeira condenação, mas sim das próximas condenações, porque são mais de uma que o Lula tem. Então, é muita coisa que aconteceu para ser negada assim, que facilmente não aconteceu. Então, a gente vai debater aqui, mas as provas complicam bastante o ex-presidente e o atual presidente não precisa nem falar, que foi pego falando aí, sendo que o meu gravado em conversas nada que republicanas, então também não tem que ter que perder o nosso não. Pois é, e já pedi aqui a atenção da nossa produção, nós separamos inclusive trechos aqui que são imagens apenas, não vídeos, imagens apenas, isso, aqui envolvendo justamente as provas ou consideradas provas, pode até congelar a imagem aí, produção, por gentileza, envolvendo esta condenação de Sérgio Moro ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso inclusive foi publicado no portal de notícias G1, o resumo das provas consideradas por Moro para a condenação. Então ele cita aqui documentos apreendidos na casa de Lula sobre o triplex, documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancop, documentos apreendidos na OAS, notas fiscais da OAS e outras empresas contendo itens da reforma do imóvel, mensagens de celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, se referindo ao projeto do, entre aspas, chefe e para marcar, entre aspas, com a madame, mensagens no celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, citando reformas em City, Praia, além de testemunhos de Paulo Gordilho, declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado para Lula desde 2011. Obrigado, produção. Podemos voltar aqui ao vivo aos estúdios? E com esse contexto, primeiro, Carlos Grana, na sua avaliação, a condenação por parte de Sérgio Moro, repito, em primeira instância,
foi correta? Claro que não. O que nós estamos sendo e acompanhando no Brasil é um processo de golpe. O golpe que se iniciou em não aceitar a eleição e o resultado de 2014. Vocês estão muito bem lembrados que o próprio presidente do PSDB, afastado, né, por enquanto, Aécio Neves, fez o pronunciamento de que ele não iria aceitar o resultado da eleição. A partir daí, como um acordo com o que está preso em Curitiba, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, juntamente com uma parcela da elite brasileira, que não aceitou o Lula ser presidente, não aceitou o Lula ser reeleito presidente, não aceitou que a Dilma prosseguisse o projeto do presidente Lula, não aceitou a reeleição da Dilma, iniciaram um processo de travamento do governo da presidenta Dilma no seu segundo mandato. Nós, inclusive, sofremos muito, até no período que estávamos na prefeitura, o desmonte que foi e o golpe que já se prenunciou ao final das eleições de 2014. O que nós estamos vendo agora é a continuidade. A continuidade, né? Afastaram o Eduardo Cunha, afastaram o Aécio, e agora o Michel Temer tem uma agenda que ele tem que cumprir com o acordo que ele fez com a parte da elite brasileira e com a parte da mídia brasileira. Reforma da Previdência, limitação dos gastos públicos com saúde, educação e segurança pública. E a reforma trabalhista, né, que está em curso, faz parte desse plano. Ou seja, faz parte de um plano em que a parcela da elite brasileira quer que o povo trabalhador, o povo pobre, que é objeto, inclusive, né, que é a nossa razão de ter fundado o Partido dos Trabalhadores em 1980, né, da liderança do Lula, de ter governado o Brasil por todo esse período, de incluir mais de 40 milhões de brasileiros, né, saindo do estado de pobreza, ascensão social. Eles agora querem que você, trabalhador, pague o preço. Por isso que aprovaram, né, essa semana a reforma trabalhista no Senado Federal. Uma vergonha. Aliás, no mesmo dia. Né? Na sequência, no momento em que o presidente Temer é pego, e aí vamos ser muito claro, o PSDB é o partido que dá suporte ao governo Temer. Tem 4 ministros, né? Então, eles fazem parte de um programa que querem impedir, e aí entra o juiz Sérgio Moro, impedir que as eleições de 2018 ocorram com o Lula sendo candidato. Nós temos uma posição muito clara, né? Eleições presidenciais sem Lula é fraude, né? Ele já concorreu à eleição e já perdeu, respeitou o resultado quando disputou com o Collor, que também a turma do PSDB apoiou naquela época, que na verdade era PMDB. Então, disputamos e perdemos e aceitamos o resultado. Mas eles não aceitaram. 2014, eles não aceitaram o resultado. E agora está vindo, né, a opinião pública, realmente quem são os verdadeiros bandidos, né? Que são pegos, né, com provas cabais. O Moro, ele tinha uma encomenda. Ele tinha uma encomenda desde o início das investigações, né? Ele tinha a intenção, vamos condenar o Lula, porque nós precisamos evitar que o presidente Lula seja candidato em 2018. Porque, como todas as pesquisas, em todas as classes sociais, né, sabe que o Lula é uma esperança para o Brasil, é uma esperança, uma perspectiva, porque já não é porque ele promete, ele já cumpriu nos seus 8 anos de governo, os 4 primeiros anos da presidenta Dilma, demonstrou que o Brasil é viável, é possível, mas nós temos que governar para a maioria do povo. Marcelo Cherrat, Sérgio Moro acertou na condenação ou não? Eu acho que ele acertou na condenação, porque realmente algumas provas que apareceram aí são de cunho irrefutável, como as mensagens com o filho, tipo, do próprio presidente, né, sobre os documentos encontrados, tipo, na casa, sobre, em 2011, esse imóvel acabou que não constou
tanto que eles poderiam estar devolvendo imóvel ou vendendo imóvel, não tiveram essa opção. Isso foi indo, né, não tem como você contrariar todo mundo que fez parte desse aqui processo e denunciou o que aconteceu. É o mesmo caso que eu digo, sou do PSDB, mas com a Aécio Neves, que está em uma situação realmente complicada, não tem muito o que falar, a irmã foi presa, né, o primo foi preso, como no PT também, já há muitos anos. Quase todos os tesoureiros, né, são presos por causa de falcatruas. Então, você defende que o Aécio tinha que sair do PSDB, como o João Dória defende? Eu defendo. Eu sou da parte, sabe que eu sou do grupo do Orlando Morando, hoje em dia chamado de grupo dos tucanos de bico preto. A gente não quer que... É bico preto ou cabeças pretas, cabeças brancas? A gente não quer que o meu PSDB continue nesse governo, que é um governo contaminado, como disse o Orlando, né? Não precisamos... Na sua avaliação, o PSDB já tinha que ter rompido com o governo Temer. Já tinha que ter rompido, porque é um governo que, como eu disse, pode passar por essa, mas são várias outras acusações que tem, como o Lula também. Tá, mas né? Essa fala que o ex-prefeito Carlos Grana fez é uma pergunta importante, Marcelo, porque muita gente faz na rua, inclusive essa semana, quando a gente levantou esse debate, veio à tona novamente. Existe um acordo tácito do PMDB com o PSDB ligado a Aécio Neves? Ou seja, vocês livram a Aécio Neves e o PSDB também livra o Michel Temer? Eu não tenho esse poder grande de falar isso, porque eu não estou deputado lá, não estou meu senador, né, a gente aqui de Santo André, mas aqui em São Paulo, realmente, eu fui em reuniões, o Pedro Tobias, que é o nosso líder aqui, né, é o presidente estadual, foi bem claro, com um rompimento imediato com o governo Temer. Então, hoje, a maioria de São Paulo absoluta pensa no rompimento com o presidente. O Alckmin tem um pouco de cuidado pelo medo de não passar as reformas que tem que passar, mas agora eu acho que o próprio Congresso, enxergando isso, não vai precisar nem do presidente Temer para estar lá para estar aprovando o que é necessário ao país, as reformas, porque o país está endividado, não consegue criar empregos, então a gente tem que tentar uma alternativa que há muito tempo se deixou o meu passar. E quando se fala aí sobre que o PT nunca quis dar um golpe, o FHC, na época, o PT pediu impeachment dele também. Vocês lembram disso, né? Então acho que o Grana esqueceu, mas pediram o impeachment dele também sem base nenhuma. E como também, digo, o próprio ex-presidente foi uma vez denunciado por causa de um apartamento em São Paulo. Então, assim, não sei se na época não conseguiram provas, né? Mas hoje em dia as provas são irrefutáveis, assim, que ligam a família Lula, e principalmente a Marisa e o Lula, ao apartamento em Santos. E aí, acho que se o presidente tivesse assumido logo aquilo, a repercussão seria muito menor. Mas como ele começou negando, então a coisa ficou cada vez mais complicada. E, na minha opinião, realmente a condenação, até o Ministério Público pede mais tempo de condenação. Eu não acho que... acho que até o tempo é um tempo que, com certeza, ele preso vai cair, mas as outras condenações que vêm atrás agora, os outros crimes que ele está sendo acusado, deve aumentar a pena e, com certeza, pelo que a gente está vendo aí, a condenação para ele é um fato real que vai acontecer nos próximos inquéritos que tem. Se não me engano, são mais 4 agora. Mais 4. Então, nós temos a repercussão da condenação no ABC, que não tem nenhuma prefeitura comandada pelo PT. Os prefeitos de Santo André e São Bernardo falaram sobre o assunto na rede social. Vejam as imagens. Isso, nós temos aqui justamente as postagens de Paulo Serra e de Orlando Morando. Essa, por exemplo, é de Orlando Morando de São Bernardo do Campo, dizendo: este julgamento renova a esperança do povo brasileiro, não há impunidade, fim da corrupção. Pode passar, produção, por gentileza. E essa foi do prefeito de Santo André, Paulo Serra. A justiça está acima de qualquer partido e qualquer ideologia política, ambos salientando a decisão da justiça. É a primeira vez que um ex-presidente da República sofre uma condenação como essa. E aqui na região, o ex-prefeito Luiz Marinho, presidente estadual do PT, comentou o assunto favorável a Lula. Vamos ver as imagens. Quero manifestar minha indignação com a decisão do juiz Sérgio Moro, que não julga como um juiz, porque se o julgasse como juiz, seguramente a única decisão possível era inocentar o presidente Lula. Porque a única prova existente no processo é a inocência do presidente Lula. Na verdade, o que querem é tirar o Lula das eleições presidenciais.
E eleições presidenciais sem Lula não é eleição, é fraude eleitoral. Portanto, convido a todos para manifestar a sua indignação contra essa decisão absurda e esperar que as instâncias superiores corrijam esse mais absurdo das decisões do Judiciário brasileiro. Isso, e do ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, presidente hoje estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, vamos à capital paulista com o prefeito João Dória, que é uma das lideranças do PSDB, que também falou sobre o assunto. Pois não, prefeito João Dória? Você já deve ter lido os jornais desta manhã. Os petistas, istas e os simpatizantes do Lula foram às ruas, abriram as bandeiras vermelhas do PT, protestaram contra o juiz Sérgio Moro, protestaram contra a condenação de 9 anos e meio de prisão para Luiz Inácio Mentiroso da Silva. E sabe o que alegaram? Que Lula estava sereno, a serenidade do inocente. Ora, serenidade do inocente? Não. A serenidade da frieza de um mentiroso, de um usurpador, de um enganador do povo brasileiro. Esta mesma frieza que ele utilizou para receber de presente de uma construtora um triplex no Guarujá, para receber de presente um sítio no interior do estado de São Paulo. Você não engana mais os brasileiros, Lula. E aqueles que, como eu, acreditam na justiça e são brasileiros de verdade, a partir de agora, devem abrir a bandeira brasileira nas sacadas dos seus apartamentos, nos jardins das suas casas, nos seus automóveis, nos seus ambientes de trabalho, aonde você puder. Mostre que você apoia Sérgio Moro, que você apoia a decisão da justiça com a bandeira verde e amarela. É aí que está a grandeza do Brasil, Lula, que vai condenar você. Grana, sua avaliação sobre esses discursos. Eu quero cumprimentar o meu presidente do PT estadual, acabou de ser eleito, o Luiz Marinho. Tem um papel importantíssimo no cenário da política estadual, até para a gente poder ter uma oportunidade, em 2018, mudar o cenário no estado de São Paulo em relação a essa república tucana, em que tantos prejuízos tem feito para o nosso estado. Quero lamentar a posição tanto do meu amigo prefeito de Santo André, Paulinho Serra, ao prefeito Orlando Morando. O João Dória não precisa comentar nada, ele fala de presente. Se tem alguém que recebeu presente de empresário e a fortuna que ele montou, a história vai mostrar. Ele está querendo, evidentemente, chamar atenção, polemizar com o Lula. Ele já fala como um pré-candidato a presidente? Ele já fala como um pré-candidato à presidência, né? O Brasil experimentou o Collor, e esse é um Collor mais refinado. João Dória é um Collor refinado. É um Collor mais refinado, né? Ele não mostrou até agora para o que veio. Então, primeiro ele precisa governar, prefeiturar, né, São Paulo, que tem tantos e tantos problemas. Se o senhor fosse prefeito hoje, fosse reeleito, não faria a prefeitura como João Dória, de filmar o prefeito Gari, o prefeito Pintor? Não, eu acho que ele é um bom ator. Eu acho que o Aécio Neves também fazia o mesmo discurso contra o Lula. Estão lembrados? E aí deu no que deu. Então, a história do Brasil, o Lula é uma pessoa perseguida desde que era dirigente sindical. Né? Desde 1980, foi preso porque levantou a bandeira do aumento salarial. Né? Todas as eleições, tinha hora que falava que o Lula tinha apartamento no Morumbi, que o Lula ia fechar as igrejas evangélicas, que o Lula era isso, que o Lula era aquilo, e foi superando. Eu tenho o seguinte, é uma decisão de e aí não me vem o que ele foi condenado, é uma questão partidária. O juiz Sérgio Moro demonstrou claramente que ele está comprometido. Imagens, reuniões, fotos, ele está completamente imaculado com o golpe. E o golpe tem nome, endereço, é uma parcela. Moro tem pretensões políticas na sua avaliação? Eu acho que até tem. Mas não é, ele está prestando um serviço para a elite brasileira. Porque já disse que quer, do Rodrigo o Marcelo, eu quero polemizar com o Marcelo, se você me permitir. A reforma da Previdência que aprovaram no Senado é uma vergonha, Marcelo. Estão querendo aprovar o trabalho intermitente. Só receber. Reforma trabalhista. Desculpa, reforma trabalhista. Querem
pagar você só pela hora trabalhada. Entendeu? Querem criar as condições de uma mãe grávida poder trabalhar em local insalubre. Então essa reforma não é para modernizar o Brasil, não é para gerar emprego. Você vai me desculpar. O que gera emprego é investimento. O que gera emprego é responsabilidade em efetivamente fazer o país crescer, distribuir renda, como Lula fez. Agora, vem dizer que a reforma trabalhista é para melhorar o Brasil. Desculpa, Marcelo. Concorda, Marcelo? Desculpa, Marcelo. Desculpa. E a Previdência nem se fala, né? Eu sei que o país Previdência nem se fala. Está quebrado depois dessas últimas administrações que o PT acabou fazendo, né, que contribuiu para o país estar desse jeito, estar aqui devendo e com o futuro comprometido em pagar as suas contas. Eu, como médico, a gente já vem já sendo que massacrado já desde outros governos, né? E aí foram que 13 anos ou 14 tipo do PT. Médico trabalha aqui por hora, não tem 13º, não tem férias, tem que abrir uma empresa para não ter contrato e vínculo com a empresa. Então, isso, desculpa, Grana, mas na minha profissão, vocês já vinham fazendo isso, que o médico só se desse mal. O médico, hoje em dia, trabalha para convênios, ganha aqui por hora, e quando trabalha para um consultório, muitos têm que fechar o consultório porque não conseguem pagar. Mas você acha que vai gerar emprego essa reforma trabalhista? Eu não vai sei. Gerar emprego? Eu não sei porque ela não começou, então eu acho que tem que Você dar tempo. Você é favorável à reforma trabalhista? Eu sou favorável nesse momento porque acho que alguma coisa tem que ser feita nesse meu sentido. A Previdência das leis é complicada. trabalhistas. Eu pago muito dinheiro de imposto e não vejo recursos na saúde, na educação, são do tanto que a gente paga de imposto, o brasileiro paga, hoje em dia tem um déficit que a corrupção ele corrói esse dinheiro. Então, quando a corrupção acabar, eu acho que aí pode ser que a reforma volte a ser votada, volte a ter uma reforma de novo para que melhorar ela do jeito que está hoje. Não concordo plenamente como ele está, mas eu falo, eu como médico já venho há muito tempo meio que sofrendo, o que hoje pode ser que alguma classe trabalhadora vai que sofrer. E eu sei que o principal queixa tipo do PT é porque sai o dinheiro do imposto sindical, que era quem... Não, discordo. A posição da CUT é histórica, desculpa. Né? Então, desculpa, assim, Marcelo, esse, eu tenho que interromper você, desculpe, me dê uma parte. Não, pera só um minuto só. Imposto sindical, eu sou sindicalista. Não, sinta, mas era obrigatório, que agora acaba de ser obrigatório. Para médico não é obrigatório. Eu não pago. A maior parte dos sindicatos da CUT, inclusive, devolve o imposto sindical. Você está mal informado. Então, eu mas acontece que hoje em dia o PT sempre teve um braço ligado a isso. Então antes de dar sequência, falando sobre o imposto sindical, qual que é o impacto e qual é o peso do imposto sindical na receita do sindicato? Se acabar o imposto sindical, acaba o sindicato? Hoje, não, de forma alguma. Os sindicatos representativos, Marcelo, não dependem de imposto sindical. Eu, graças a Deus, em 1990, eu era dirigente do Sindicato Metalúrgico de Santo André, e pode consultar qualquer metalúrgico na nossa cidade, e vai dizer assim, não, o sindicato devolve o imposto. A gente não aceita. A gente aprova o que? A contribuição voluntária, a mensalidade. A gente aprova a contribuição quando o sindicato conquista algo a mais para o trabalhador. Então, desculpe, não tem nada a ver a nossa posição, diferente da posição de alguns aliados de vocês, né? Por exemplo, o Paulinho da Força Sindical. Está lá negociando lá na comissão. Esse é um cara que realmente, para mim, não tem a menor capacidade de estar lá. Ele estava de um lado, ele vem para outro. Quem fica muito nessa mudança tipo de lado é complicado. Você sempre foi tipo do PT, eu sempre fui tipo do PSDB, então acho que a gente tem que coerência nisso. Quem pula muito para lá e para cá não tem. Então você tem as coerências, tipo, defender o que você já prega há anos, você conhece o Lula há anos. E eu já um dia votei no Lula. O meu primeiro voto para deputado foi no Lula. Só que como deputado ele não fez nada, e eu vejo muito isso, na minha opinião, né? Então mudei, de repente conheci outros, me dei mal também, já votei em colo, já votei de pessoas, né, que eu me arrependi tipo do voto, como isso acontece. Agora, que o Lula durante alguns anos foi um bom presidente, a última eleição para presidente fez você isso, votou em quem? Eu votei no Aécio. Hoje em dia não votaria nele. Você arrependeu de ter votado? Sim, lógico, depois dele que condenado, me arrependi. Não voto e nunca mais faço meu campanha aqui para ele. Torço e tenho certeza que não será o candidato a presidente tipo, pelo PSDB. Porque para mim, todo mundo... Para mim, Lula, Aécio, Temer não merece estar e o onde Dória estão. Merece? O Dória tem que provar. Acho que hoje em dia está sendo aqui prefeito. Acho precoce, nesse momento, falar para ele já ser um governador. Ele entrou agora
agora o presidente, ele entrou agora na política, né? Então acho que tem que mostrar. Diferente tipo de como o Orlando Morando, que já tem um trabalho grande, que já é um político sério novo. Então, assim, eu acredito mais em pessoas como Orlando Morando, que já estão tipo, na política, como o Paulinho, que já vem, do que o Dória, que entrou agora. Mas, acho um baita de um candidato que tem pensamentos excelentes, mas precisa botar em prática e mostrar, como o Gana falou, é uma cidade grande como é São Paulo. Então, acredito e torço e tenho quase certeza que vai fazer um grande trabalho, mas só o tempo que me dirá isso. Na sua opinião, qual será o maior adversário de Lula? Dória ou Bolsonaro? Ou Sérgio Moro? Eu acho assim que nenhum dos dois. Se a eleição tiver, e outra coisa, porque eu estava vindo para cá. A eleição tiver? Sim, com o Lula junto, né? Com o Lula junto. Por quê? Ele vim para cá, você falou a mesma coisa de que a eleição sem Lula seria falsa. Fraude. O prefeito, o ex-prefeito aqui, Marinho, também disse que seria fraude. Vindo para cá, escutando a Jovem Pan, o jornalista falou assim, o PT agora vai começar a usar esse discurso que a eleição sem Lula é fraude. Ou seja, estão falando que a justiça é mentirosa, que a justiça está querendo, quer dizer, estão querendo ser supremo a justiça, que a justiça ela que condenou e não se pode ter uma condenação. Se o Aécio for condenado também, ou quem for, como já teve gente tipo do PSDB, do PT, de outros, de todos os partidos, acho que o Paulinho, ele foi bem quando colocou ali que não existe bandeira aqui partidária, então eu sei que no PSDB também tem pessoas que fizeram muita besteira e estão comprometidas como o Aécio, então não tem como você defender. É isso que eu não sou. Eu não vou defender o indefensável. Mas os petistas, com certeza, estão tentando defender o Lula em uma questão que, para mim, é indefensável. Você sabe qual a diferença do comportamento de um petista e de um tucano? Petista não fica em cima do muro. Essa história de falar, agora o Aécio não serve mais. Agora daqui a pouco aparece alguma coisa do Dória. O Dória. Você tem visto a novela das 8? A Bibi com o. Não tenho tempo, não tenho tempo disso. Eu gravo e vejo depois de madrugada, né? Mas me ouça um pouquinho. Tem a Bibi com. Então, ela está acompanhando o esposo porque ela ama, ela conhece ele há anos e está indo pro buraco, está vendo uma criminosa. Então eu não vou acompanhar o Aécio, desculpa. Então, mas eu não vou. Marcelo, me permita. Até dando um exemplo da novela, né? Tá. Me permita me ouvir, que eu te adoro, você sabe o carinho que eu tenho por você. Muito grande, a gente é amigo e faz da política. Não, a diferença do petista para o tucano. Tenho um respeito enorme por você, sei do teu trabalho, tua seriedade como médico, como político, como agora secretário, desejo sucesso para você. Mas aqui nós estamos num debate, porque é o seguinte, primeiro, a justiça foi em primeira instância um juiz. Calma. Sim. O Lula tem recurso. Ainda agora na segunda pelo TRF do Rio Grande do Sul. Exatamente, agora. Que aí não é só um. Isso, é um colegiado. Então, colegiado. Calma. Assim. Nós temos que se ater aos dados técnicos. O juiz Moro, ele tinha um compromisso. E não é só do Brasil, não. Um compromisso que vem dos Estados Unidos. Vamos com calma. Vamos com calma. Essas teorias eu não conspiro. Você pode me permitir, Tioso? Eu queria dizer o seguinte, para você que está nos acompanhando, né? Eu tenho certeza absoluta, porque se for julgado de forma técnica, não há prova concreta absolutamente nenhuma que o Lula é dono desse triplex. Não tem escritura, não tem gravação. Esses argumentos que o Sérgio Moro usou, depoimento, menção Léo Pinheiro, isso não... Léo Pinheiro, ele estava numa situação completamente vulnerável. É o dono das maiores empreiteiras do Brasil. Ele olhou e viu, eu vou ficar preso 23 anos, ele entrega até a mãe dele. Ou melhor, ele pode acusar até a mãe dele. Então não pode, nos autos, se basear, como inclusive o Vacari, viu, Leandro? O Vacari, já na segunda instância, Marcelo, já conseguiu, inclusive, a sua absolvição de um processo, porque não pode se basear apenas num depoimento de delação premiada. Porque a pessoa está vulnerável. A pessoa fica ali. Então nós não podemos se basear apenas só... Tem que ter prova. Os advogados do presidente Lula, inclusive muito competentes, eles apresentaram provas da sua inocência. O presidente Lula é inocente. Não é invenção do PT que eleição presidencial sem o Lula é fraude. Isso é opinião da população. Por que não quer deixar o Lula ser E só pegando esse gancho, eu queria ver a pesquisa dessa, hein? Atacaram o Lula
durante a vida dele política inteira. E só pegando esse gancho, Grana, pergunta importante. Eu vou aproveitar a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo, eu vou fazer para o senhor. Quem é o maior adversário do Lula nas eleições do ano que vem, Dória ou Bolsonaro? Eu acho que é o judiciário. É a justiça. É o judiciário. Eu acho que é o povo brasileiro. Entendeu? Então, vamos ver. Por que não deixa o Lula, então, ser candidato? Por mim pode ser. Então, tá bom. Tenho certeza que ele deve ir pro segundo turno, mas no segundo turno perde com só pegar certeza. esse Perde pra gancho. quem? Eu acho que hoje em dia a Marina é uma candidata, o Alckmin é um candidato, o Bolsonaro é um candidato. Existem opções que a gente não dá para saber a cabeça do brasileiro, mas com certeza vai mirar em alguém novo. Marcelo, e para pegar esse gancho, para você que nos acompanha... Dizer que a Marina e a Marina e o Alckmin é novo. Não, são candidatos que hoje em dia estão aí, que tem partidos fortes. E só pegar o gancho, Marcelo, Grana, a nossa enorme audiência, obrigado você que nos acompanha nas redes sociais. Aliás, o pessoal comentando até o que tem aqui na caneca. Vou deixar vocês no suspense para saber o que tem na caneca aqui nossa. Responda aqui pra gente também. Nós estamos online aqui no Facebook, TV Grande ABC. Quem é o maior adversário de Lula nas eleições do ano que vem? É Marina, é Bolsonaro, é Dória ou é a Justiça? Dória. E aqui, mais uma vez, o nosso compromisso, bem lembrado, Poder Judiciário, o nosso compromisso de veículo de comunicação social de forma transparente e democrática, abrindo aqui para que duas lideranças importantes aqui da região do ABC, o ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, falando como coordenador regional do PT aqui nas 7 cidades, Marcelo Cherrac, que preside o partido na cidade de Santo André, vereador licenciado nesse momento, secretário na gestão de Paulo Serra, e o intuito é trazer os dois lados. E você que nos acompanha justamente na telinha e na telona, tire as suas conclusões. Marcelo, o Grana tocou num outro ponto importante. Eu estou vendo aqui no Face, Fica muita gente falando que tem Bolsonaro do 18, assim. Não é meu candidato, é um cara assim que eu nunca simpatizei, né, até por alguns gestos dele, né? Até a gente está comentando aqui há pouco lá do Jean Willis lá também, outro que para mim, pelo amor de Deus, né? E daqui a pouco nós vamos ter as declarações deles são absurdas, né? Então, assim, Marcelo, não é meu preferido, mas é um nome que eu falo assim, que a população está analisando, então a gente tem que começar a pensar e ver o trabalho dele mas só para comentar, Marcelo, o Grana falou a respeito disso e muito nos últimos dias fala. Antes estavam comentando, qual que é a diferença do Aécio Neves em relação ao Lula? Porque muito o PSDB fazia o discurso em relação à mácula, a você ter um passado limpo, a você ter um histórico ilibado, e agora aconteceu o que aconteceu com o Aécio Neves e o PSDB perdeu parte desse discurso, se não quase na totalidade. O Grana falou, o PT tem posicionamento, o PT não fica em cima do muro e o PSDB fica. Você concorda com essa avaliação? Não, eu concordo que a gente, hoje em dia, o PSDB está bem, pelo menos aqui, falando que o paulista, não posso falar pelo nacional, mas o paulista é a favor da saída do governo Temer, e com certeza, depois aconteceu com a Aécio, que eu achava um nome forte para a próxima eleição, naturalmente pela votação que teve aqui na última, né, pelo recalque que ele tinha, mas virou farelo isso aí, não, né, a gente não quer ele, então o PSDB acho que não tem que proteger o Aécio se realmente for incriminado, porque realmente ele foi pego com conversas, então até acho que um caso nesse ponto mais grave até tipo do que o Lula, né, que tiveram que pegar as provas, mas o do Lula foi uma coisa que se arrastou por anos, então ele deixou um rastro, então por isso acabaram pegando. E para mim eu falo, o pior problema do presidente foi ter negado tanto o sítio, que ainda é mais absurdo do que o apartamento na praia. Então ainda tem o processo do sítio. Esse é mais absurdo ainda o que aconteceu lá. Então eu acho que ainda vem mais condenação, como eu falei, pro Lula ainda. Olha lá, e tem gente aqui colocando mais um adversário. Falando que o maior adversário do Lula não é o Bolsonaro, não é a Marina, não é o Poder Judiciário, é a Rede Globo de televisão. Bom, vamos lá. Outras autoridades também se posicionaram. O mais polêmico foi o Jean Willis, como sempre. Acompanhe. Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. Essa sentença, ela não é por acaso. Todos sabemos, todos que acompanhamos a Lava Jato, sobretudo a parte da Lava Jato conduzida pela República de Curitiba, todos sabemos que Sérgio Moro, o juiz que gosta de se vestir em ternos pretos cafona, com aquela sua voz que não combina com a sua cara, tratava Lula como Nine, numa referência aos 9 dedos que o presidente Lula tem, porque ele perdeu um dos dedos num acidente. Então essa sentença de Sérgio Moro, ela não é por acaso, condenou a 9 anos
numa referência aos 9 dedos de Lula. Não foi nem a 10, nem a 8 anos, foi a 9 anos e meio. Isso diz muito não só da parcialidade de Sérgio Moro, um juiz arbitrário que age por convicções e não por provas, mas diz muito do caráter de Sérgio Moro. Concorda, Marcelo Cherra? Faltou a parte que ele falou que o Moro é cafona por causa tipo do Temer, né? Cafona é ele que gospe sendo um deputado, né? Cuspir outro deputado lá porque falou mal. Pô, sabe, se alguém falar mal do outro, você tipo sair pra a briga, tipo, o confronto, né? Mesmo que tipo, na casa dele um guspe, realmente é um deputado que para mim já tinha que ter sido caçado, né? Tá aí fazendo já não sei o quê. Porque um deputado cuspir na cara tipo de outro, isso é uma quebra tipo de decoro que é violenta, né? Um mau exemplo que o deputado dá. E lógico, né? Não é a primeira vez que ele tem discurso aqui polêmico, ele gosta disso e é um defensor tipo do antigo meu governo, tem as suas razões, não vou discutir dele, né? Cada um tem a sua preferência, mas do jeito que ele fala tipo, do próprio o juiz, é um deboche muito grande, como ele falou, cafona é ele, desse jeito que ele está falando aí, né? Como disseram hoje na rádio, uma lhama que gospe. Carlos Grana, ele está defendendo o Lula, mas é a melhor forma? Não, eu me preservo o direito de não comentar a declaração do deputado e queria aproveitar esse meu tempo para dizer o seguinte, né? A declaração do Dória falou assim: brasileiros, vamos sair às ruas, vamos colocar a bandeira do Brasil. É bom lembrar que muita gente saiu com a camisa, inclusive o Cherhadi, né? O secretário Cherhadi, né? Aos domingos de manhã ali no Paço Municipal, com a camisa da CBF lá para pedir impeachment. Foi uma vez. Foi. Pediu impeachment da Dilma. Com certeza deve ter batido panela também na varanda. Não, isso mas não. apoiou. Isso não. Cadê os paneleiros? Hoje, o seu deputado do seu partido, né, fez um relatório substituindo o parecer do relator, que era do PMDB. Sérgio Sveiter. Exatamente. Para poder dar prosseguimento na investigação. Não é nem decisão, hein? Vamos investigar se tem. Foi na CCJ. Exatamente, na comissão de 66 deputados. Isso, foi Vocês votação. abriram o programa hoje falando sobre isso. 40 Só a 25. faltou, viu, Amanda, dizer que o novo relator, depois de substituírem 24 integrantes da comissão, tudo lá no toma lá da cá, né? Vamos liberar a emenda aqui, vamos liberar a emenda ali. O que é o toma lá da cá para a população que não está no dia a dia da política? É o acerto entre o executivo e o parlamentar para liberar recursos de emendas parlamentares. E que vai comprometer a verba do país também. Que inclusive, o PT deixou o país em dificuldade. Peraí, como é que o dinheiro apareceu agora? Precisa cortar o direito dos trabalhadores, precisa cortar a sua aposentadoria. Mas dinheiro para fazer a negociação lá na CCJ, e provavelmente isso não vai parar, porque vai também para o plenário, independentemente da votação, que no final das contas ficou 40 a 25. 40 a 25 e uma abstenção. Mas foi, Marcelo, essa é que é a incoerência. Sabe, a gente tem falhas do PT, eu reconheço. Cometemos várias falhas. Integrantes do nosso partido teve equívocos, né? Nós temos que fazer uma autocrítica. Agora, essa posição do PSDB, uma hora apoia, outra hora não apoia. O seu deputado, né, foi lá, relatou e disse que não pode dar continuidade às investigações. Eu sei que não é a sua opinião, não é, tenho certeza disso. Agora, como é que pode você fazer um discurso, né, do partido a depender da onda ou depender do vento e não pode mudar? Eu acho que é um absurdo, acho que tem que denunciar. Se eu não me engano, a Biquel. Eu vou pesquisar o nome completo aqui. Por favor, é porque é um nome um pouquinho, acho que é turco o nome dele. É um sobrenome estranho mesmo. Mas ele é do PSDB,
assumiu hoje a relatoria. Com certeza não é de São Paulo, porque eu falei, o estado de São Paulo Minas Gerais. É de Minas Gerais. Então é ligado ao Aécio. Paulo Abiaquel. Exatamente. É um dos melhores amigos do Aécio, então aí realmente tem, porque o Aécio foi pego também, então o Aécio tem interesse em tentar. O Paulo Abiaquel é do PSDB de Minas Gerais. Então, mas está explicado. Então, pelo menos amigo do Aécio, uma concordância é amigo do Aécio, o né, secretário Marcelo. Só tende a se queimar, na minha opinião. Tem que manter esse posicionamento, por isso que a gente fala, o PSDB de São Paulo está muito convicto do desembarque do governo, assim que acabar as reformas, por mim já tinha saído, mas teve uma pressão para tentar fazer isso aí, que eu sou contra, mas com certeza é aquilo que eu falo, o Temer pode passar aqui por essa, mas não vai passar pelas outras que vai vir aí em seguida. Álvaro Dias, que tem o nome cotado para ser candidato a presidente, também comentou. Veja. Olha, é uma decisão emblemática que sinaliza para o surgimento de uma nova justiça no Brasil. Isso é relevante. Até aqui, o conceito é de que a justiça alcançava apenas os pobres. E agora nós verificamos que ela alcança poderosos e se torna igual para todos. Isso é relevante porque é o surgimento de uma nova justiça no país. Em relação a essa decisão no campo jurídico, né, nós não podemos questionar. Numa análise mais abrangente, o que tem que se considerar é que o ex-presidente esteve sempre no epicentro dos grandes escândalos de corrupção no Brasil. E não há como ignorar a sua participação direta ou indireta nesse esquema complexo e sofisticado que se idealizou em nome de um projeto de poder de longo prazo. Restaria uma sensação de impunidade se o ex-presidente não fosse condenado. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, também falou da condenação. Acompanhe. Senhor presidente, no dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff, quando Jair Bolsonaro, prezado coronel Alberto Fraga, citou aqui o nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Muitos o detonaram, esculhambaram com o nome dele. E hoje em dia, eu vejo que a sociedade começa a abrir os olhos para perceber que não mudou nada. Aqueles que Carlos Alberto Brilhante Ustra prendeu na década de 70 estão sendo presos hoje pela nossa democracia, pela Constituição que os democratas perseguidos políticos confeccionaram. Então repare, população, que não há diferença. Quando eles não estão no poder, é golpe. Eu fico impressionado de ver com a cara de pau de deputados que não tem a mínima vergonha na cara, não tem um pingo de pudor de subir aqui na tribuna e defender o maior ladrão da história desse país. É impressionante. A corrupção existia, prezado deputado Fraga? Existia, mas nesses patamares, bilhões e bilhões. E outra coisa, tem que ser dado aqui os parabéns aos meus colegas da Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, em nome do procurador Deltan Dallagnol, e especialmente ao juiz Sérgio Moro. Só antes da gente repercutir aqui mais uma vez com o ex-prefeito Carlos Grana, que é o coordenador regional do PT aqui no ABC, com o Marcelo Cherrak, que preside o PSDB em Santo André, dando espaço aqui ao ponto, contraponto. O Lula foi o principal nome falado ao longo das últimas horas. E o Lula fez nesta quinta-feira pronunciamento, aliás, o Grana dizia aqui, estava acompanhando também o pronunciamento feito pelo Lula, Luiz Marinho presente, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também presente. E é isso que nós vamos acompanhar, né, Amanda? Acompanhe. Esse processo é um processo que, se vocês acompanharam ele, vocês vão perceber que o que aconteceu ontem, eu já previa no dia 16 de outubro do ano passado. Se vocês leram, eu escrevi um artigo na tendência de debate da Folha, porque querem me condenar. Isso aqui é o dia 18 de outubro de 2016. E nesse artigo, Raduan, eu disse o seguinte: meus acusadores
sabem que não roubei, não fui corrompido, nem tentei obstruir a justiça. Mas não podem admitir, não podem recuar depois do massacre que promoveram na mídia. Tornaram-se prisioneiros das mentiras que criaram. Na maioria das vezes, a partir de reportagens facciosas e mal apuradas. Estão condenados a me condenar. Tem outro trecho de Lula que se pronunciou pela primeira vez nessa quinta-feira após o anúncio da condenação pelo juiz Sérgio Moro. Acompanhe. Você tem que dizer o nome do Lula. E eu acreditava que esse processo ia terminar do jeito que terminou, porque em nenhum momento eu prestei vários depoimentos e era visível que o que menos importava para as pessoas que faziam, perguntas no depoimento, era o que você falava. Eles já estavam com o processo pronto. Eles já estavam com a concepção da condenação pronta. Então, a Polícia Federal pegar esse processo começa com a mentira do jornal Globo, que o Ministério Público pega para ela, abre o inquérito, a Polícia Federal mente a respeito desse processo, o Ministério Público aceita o inquérito da Polícia Federal, enquanto isso a imprensa divulgava isso fartamente. Depois vai para o Ministério Público prepara a acusação, anuncia a acusação, a imprensa divulga fartamente, ou seja, outra mentira do Ministério Público, e vai para o Moro. Eu acreditava que o Moro iria recusar. Se ele tivesse recusado aceitar a mentira contada pelo Ministério Público, baseada na teoria do PowerPoint, era o que eu esperava. Você veja que eu tinha muito mais garantia de que ele iria recusar a denúncia do que me absolver quando o processo foi assim. A produção nos informa que tem mais um trecho do Lula. Acompanhe. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. É a única prova. É a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Eles me desmascararem. Está aqui, olha, você realmente cometeu um ilícito, você cometeu um erro. O que me deixa indignado, mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Bom, e a gente segue aqui de volta ao vivo nos estúdios da TV Grande ABC, o Grande ABC Notícias, hoje com o ex-prefeito Carlos Grana, coordenador do PT no ABC, e também Marcelo Cherrat, vereador licenciado, secretário em Santo André, que preside o PSDB na cidade. Marcelo, começando contigo, há motivos para condenar Lula e mais, você acredita na prisão do ex-presidente Lula? Eu já falei aqui, né? Eu acho que esse caso é até um caso que é menor aí do triplex, do sítio. Para mim, o Lula tem que ser condenado por ter feito a organização criminosa dentro do governo, com Palocci, com Zé Dirceu, todos presos, né? Então, assim, essa para mim é a condenação que eu queria ver, né? O esquema que foi desmantelado, um esquema que acabou ganhando até uma eleição, né? Então a gente, isso que eu quero ver, como o do Temer também está sendo desmantelado, o do Cunha foi, o do Aécia foi. Então todas essas pessoas que fizeram essas falcatruas, para mim tem que ser presas, não importa o partido. E para mim, eu falei o caso tipo do triplex, é um que pegaram ali, porque tinha os empresários, que, né, foi um sentimento de uma benesse a um ex-presidente, né, que acabou usufruindo tipo, do poder que tinha para tirar uma vantagem tipo, indevida, mas isso aí até entrar, como eu falei, se o Lula tivesse admitido, ganhei de presentes, são meus amigos, entendeu? Era uma situação acho que eu tinha até que se falar do menos, mas o problema
problema é explicar o que aconteceu dentro do governo, dentro dos seus ministros, todos, a maioria presa, né? Vários que foram presos aí, os principais braços direitos dele foram presos. Então, assim, se a gente não sabia disso, como é que ele pode governar sem saber disso? E aí até fala aqui, o Grana saiu do governo sem nenhuma acusação, né? Hoje em dia já o Marinho teve uma acusação com o Museu do Trabalho, né? Então assim, o Grana é do PT, mas eu vejo ele como uma pessoa que pode ter não acertado na administração, mas não saiu com mancha de corrupto, né? Saiu com uma mancha de que às vezes errou na administração, mas isso não o torna uma pessoa que tem algum problema maior que para mim, porque a gente às vezes no trabalho erra e acerta. Agora, a corrupção, do jeito que foi instalada e feito como um meio de partido, de governo, esse eu não aceito. E vão desmentir, vão que mentir. Já foi pego também o meu governador do PSDB. Então, isso assim, quem for pego tem que pagar. E eu digo, o PT foi pego quase que todo mundo, só não Lula, porque o Zé Dirceu e o Palocci realmente que blindaram ele. Mas são parceiros mesmo, não o entregaram. Mas aquilo que eu falei, as provas, o que aconteceu e a situação que o país ficou, e os próprios delatores que se mentirem, como o Léo Pinheiro se mentir no caso do apartamento, eu falo que é um caso aqui menor, ele perde o direito que tinha da delação que é premiada. Então, para mim, não existe mentira, porque o cara que mente está até se prejudicando se for descoberta a mentira. Então, eu vejo aí, falei, um caso aqui menor, acho que a repercussão do apartamento acabou sendo maior por Lula ter tentado esconder o fato de que era meu, tentei ver lá, mas o sítio realmente deixa uma prova maior de que teve as benesses do que o apartamento. Mas, para mim, como eu digo, o pior foi a corrupção dentro do centro do governo. Grana, o Lula vai ser preso? Não, eu acredito, como a maioria de todos nós, que se o julgamento, e aí não é a justiça, é o judiciário, levar em consideração efetivamente a nossa Constituição, que é prova cabal, e não apenas depoimento, ou melhor, a delação premiada sobre uma pessoa que está numa pressão que vai ficar presa 23 anos, e diz assim, olha, fala o nome do Lula que você já se libera. Então, isso vai aos poucos. O Lula está sendo investigado. Bom, o Lula já teve mais de 20 horas com notícias negativas no Jornal Nacional da Globo. O Lula teve mais de 60 capas de revista. E o Lula está aí firme, com a coragem que, inclusive, nessa entrevista coletiva, ele esclareceu todos os pontos. Ele disse... Para mim, a entrevista coletiva dele deixou muito claro o que está por trás. Que não é a questão do triplex, não é a questão de sítio, é a questão das eleições de 2018. A elite brasileira não engoliu até hoje a eleição do Lula. Marcelo, não engoliram. Leandro, não engoliram. Vai falar assim, o Lula vai começar a governar, nós vamos derrubar ele e não vai passar de 2 anos no governo. O Lula garantiu o governo, fez o Brasil voltar a crescer, inclusão social, os programas de desenvolvimento, foi reeleito, elegeu a sucessora, reelegeu a sucessora. Tem uma parte da elite brasileira, e acho que uma parcela da mídia brasileira, que eles não aceitam até hoje. Então, assim, não tem jeito, na eleição a gente não consegue ganhar deles. Eu dependo da democracia, eu sou radicalmente. Eu acabei de disputar uma eleição no final do ano passado, e não é problema de Santo André, não, foi um problema da conjuntura. Né? Perdemos a eleição em São Paulo, São Bernardo, né? Osasco, Guarulhos, virou uma onda contra a gente. Por quê? Né? Existia um conluio contra o PT. O PT estava praticamente, digamos assim, você não podia nem vestir camiseta vermelha. Só que a máscara está caindo. A máscara está caindo aos poucos, o povo e a população estão observando, né, de que a gente tem problema sim, mas tem muitos outros que têm problema. Então, portanto, eu tenho a confiança, em primeiro lugar, em Deus, e que Deus está protegendo o Lula e protege o povo brasileiro. Lula vai conseguir
superar esses desafios, vai voltar a ser presidente da República para retomar o crescimento do Brasil. Bom, agradecer aqui 30 segundos para as considerações finais aqui. Marcelo Cherrá, vereador licenciado, secretário em Santo André e preside o PSDB na segunda maior cidade do ABC. Marcelo, obrigado pela gentileza, boa noite. Obrigado, agradecer ao nosso prefeito Paulo Serra, que me deu a oportunidade de tentar mudar o esporte em Santo André. Estamos sendo bem recebidos aí já nesse o meu trabalho. E aí, na minha opinião, Lula, Aécio e Temer têm que ir para a cadeia. Ex-prefeito Carlos Grana, coordenador do PT na região, obrigado pela gentileza da entrevista também, boa noite. Agradecer a Amanda, agradecer a você, Leandro, agradecer o nosso secretário e presidente Marcelo Cherrá, do PSDB de Santo André. Pessoa muito séria, muito leal, muito gentil, né? Agora, nós não podemos deixar de demonstrar nossas divergências, né? A democracia é isso. Exatamente. E desejo sucesso, viu? Eu, graças a Deus, consegui tirar no meu mandato como prefeito, tirar o Santo André daquele ostracismo que estava o nosso time, conseguimos recuperar o estádio, conseguimos recuperar o time para a primeira divisão do esporte paulista e quero que vocês deem continuidade, sem abrir mão, evidentemente, de todo o trabalho do esporte que tem na cidade, em todas as áreas, que eu tenho certeza que você, com a tua sensibilidade, vai conseguir dar esse carinho e atenção para a nossa população, que precisa tanto do esporte como projeto de inclusão social. Parabéns, então, Marcelo, seus primeiros meses. Agora, de qualquer forma, nós vamos disputar, porque a gente não vai abrir mão do nosso ponto de vista e vamos defender junto à sociedade. Inclusive, a democracia é isso, é a divergência das opiniões. E rapidamente, obrigado. Um abraço a todos. Parabéns à democracia. Isso, obrigado principalmente a você que nos acompanhou, enorme audiência. E é isso, a TV Grande ABC não é PT, não é PSDB, não é PMDB, é abrir espaço para a democracia, para a pluralidade. E você que está em casa na telinha, na telona, tira a sua opinião. Eu vi vários comentários e concordo com aqueles. Independentemente de quem seja, Aécio, Lula, Temer, quem for, quem praticou crime, se for configurado crime, tem que ser preso, tem que pagar por ele, é isso que a gente prioriza aqui. E repetindo o ditado, o mal só prevalece porque os bons só não fazem nada, por isso, respeito aqueles que não gostam de política, mas quero que saibam que serão comandados por todos aqueles que gostam, Amanda. Boa noite, Marcelo, boa noite, Grana, Leandro, boa noite. E um lembrete, você pode rever o programa de hoje pelo Facebook e também pela internet na tvgrandeabc.com.br. Uma excelente noite a todos e até amanhã. Boa noite.